Olá, eu sou o Vicente Marçal e esse é o Riverfault, o canal da aventura entre conhecimento e tecnologia. Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de Sociologia da Educação no modo virtual da nossa universidade. Quero saudar a todos, cumprimentá-los, desejar que todos estejam bem e dizer que o mais importante nesse momento é que fiquemos em casa, ok? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa simples para qualquer um de nós, mas o mais importante nesse momento de pandemia é estarmos em casa. Dito isso, vamos iniciar nossa aula. Vamos retomar nossa aula desde o primeiro momento. Vamos rever algumas coisas, rever alguns conceitos, rever algumas coisas que vimos em aula mesmo no período presencial e vamos ajustar nossas atividades para a possibilidade de trabalharmos a disciplina de forma remota, ok? Então, bora lá. Iniciemos então a nossa aula. Vamos lembrar, nós estamos trabalhando com Sociologia da Educação. Na verdade, Sociologia Geral da Educação, mas focado em Sociologia da Educação. Lembrando, para quem não lembra, eu sou o professor Vicente Eduardo Ribeiro Marçal, professor adjunto do Departamento de Filosofia. A disciplina é do curso de Filosofia, mas eu sei que entre nós aqui temos estudantes de outros cursos. Eu lembro de 3 garotas da Pedagogia e de uma garota da Sociologia. Perdoe-me se eu esqueci de alguém. Óbvio que com tanto tempo sem contato a gente acaba por esquecer nomes, esquecer fisionomias e etc. Ok? Então, vamos lá. Vamos lembrar nossa ementa. A ideia do curso, então, é a gente trabalhar as origens e o surgimento da sociologia. Não única e exclusivamente da sociologia enquanto o pensamento da ciência, das ciências sociais, mas, inclusive, com relação a... Na verdade, não inclusive, mas principalmente com relação à sociologia da educação. Então, a gente vai ver aspectos fundamentais da sociologia e suas escolas clássicas, como Durkheim, Marx e Weber, a socialização e a estrutura social, educação como meio de socialização, conceitos básicos de sociologia e educação e escola, sociologia da educação no Brasil. Essa é basicamente a nossa ementa, é o que nos propomos então nessa disciplina a trabalhar. Nosso objetivo então é proporcionar a cada um de vocês um conhecimento claro e realista da sociologia e como esta se relaciona com a educação, abordando seus aspectos históricos e teóricos. Vamos trabalhar a partir de uma visão mais sócio-histórica, digamos assim. Ok? Creio que tranquilo por aí. O programa que a gente vai seguir, para quem se lembra, é basicamente fundamentado no livro Sociologia da Educação, que a gente vai ver detalhes dele um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar da parte de avaliações, certo? E nós vamos tratar das questões relacionadas, então, à origem da sociologia da educação e as contribuições que ela trouxe para o pensamento social e principalmente sociopedagógico, do consenso ao conflito. A gente vai ver então como que se dá a passagem entre os autores, como Comte, Durkheim, Bourdieu, dentre outros autores como Marx, Weber, Karl Marx e Max Weber, para não pensar que eu falei de um autor só, ok? A corrente weberiana e Foucault, a educação como processo social e construtora da cidadania. Veja, aí quando a gente pensar a educação como, não só como um processo social, mas principalmente como construtora da cidadania, nós veremos que a educação está embrenhada de sociologia, e a sociologia também embrenhada de educação. A educação
no seu sentido mais formal, o que vai ter? Vai estar dentro das instituições sociais, ou seja, a própria escola enquanto instituição social, e a gente vai trabalhar essas questões de uma forma mais aprofundada. Aqui eu estou dando só um panoraminha geral do que a gente vai ver. Normas e valores sociais, né, o que compõe então as normas e valores sociais. A ideia de mobilidade social, o que seria isso, como que isso se daria e o que isso implica para a educação. A escola e professor como construtores de cidadania, né, isso é importante. Vale lembrar que o nosso curso, tanto para quem não está, da filosofia, que está junto conosco, mas é de outro curso, como a pedagogia, as ciências sociais, mas o nosso curso de filosofia é um curso de licenciatura, então nós estamos aqui para nos tornarmos professores, né? E qual é o nosso papel como professor enquanto construtores de cidadania, né? A escola pública e o papel do Estado na democratização da educação será outra temática que nós vamos abordar aqui, e esperamos chegar até o final com educação e multiculturalismo e a pluralidade que se tem nas escolas, nas ruas e com a internet, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que eu não sei quantos de vocês tiveram a percepção disso, mas mesmo isolados em casa, aqueles que se isolaram parcial ou totalmente, o vínculo com o mundo exterior não se quebrou. A gente perdeu algo que é muito importante para nós, enquanto seres humanos, que é o contato. Nós somos seres de contato. Nós gostamos do contato, nós gostamos do abraço, nós gostamos do beijo, né? Nós gostamos do aperto de mão. Né? A coisa mais difícil para nós hoje é encontrarmos uma pessoa querida e não poder abraçar, não poder dar a mão num simples gesto de cumprimentar. Né? Eu faço parte de uma... Enfim, eu tenho vários amigos nerds, eu me considero um nerd, né? Em vários aspectos, não só por ser filósofo, por ser um estudioso da filosofia, mas por gostar de trabalhar com coisas ligadas à computação, né? E o meio da computação é um meio que envolve muitos nerds, né? O nerd é conhecido como aquele cara que usa óculos, fica vidrado com relações a computadores, fica enfurnado dentro de casa. Então, em certo aspecto, para mim, sair de casa não deixar de sair de casa não foi sim um problema. E é interessante que a gente passou a usar o comprimento vesuviano, né, do Spock, para quem não está acostumado, né, tem aquela minissérie antiga, já da década de 60, na verdade, chamada Star Trek, ou também conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas, não confundir com Guerra nas Estrelas, ou Star Wars. A gente está falando de Star Trek, né? Em que Spock, que era um que tem a orelha pontudinha assim, cumprimentava com a mão assim, e falava vida longa e próspera, certo? E isso é bem interessante porque entre os nerds começou muito, você se encontrava, já que não tem um aperto de mão, você se cumprimenta de forma vesuviana. Vesuviana porque Spock era do planeta Vesúvio, né? Mas, tirando essas nerdices de lado, vocês já me conhecem um pouco, sabem que eu gosto de falar dessas coisas, né? Atrás de mim dá pra ver meus bonequinhos, né? Tem um Darth Vader, apesar que como o meu móvel é escuro, acho que dá pra ver basicamente o sabre de luz vermelho do Darth Vader, mas tem meus bonequinhos, tem um Piagetzinho ali também, né? E, enfim... mas vamos ao que interessa. Vamos falar dos procedimentos didáticos dessa nova empreitada remota que nós vamos enfrentar. A ideia nesse momento de pandemia, em que a gente tem que estar em casa, nosso contato vai ser mais virtual, é a gente fazer nesse ensino emergencial remoto a nossa metodologia à distância, no sentido de aulas gravadas como essa que vocês estão acompanhando hoje, né? A utilização do Google Meet para os encontros programados com os discentes, né, com vocês. Né. Aqui está assim, bem formal, porque eu tirei do plano que a gente teve que elaborar para entregar para o departamento, né, para dizer como a gente faria, então eu retirei de lá. Então tá formal desse jeito, mas não se sintam amedrontados por essa formalidade. Essa ideia de encontros programados com os discentes nada mais é que a cada 2 aulas gravadas a gente tem uma ao vivo pelo Google Meet,
ok? Isso vai estar tudo descrito via SIGA. Eu ainda não mexi no SIGA, mas vou mexer. Acredito que quando vocês assistirem essa aula, na verdade eu não mexi ainda hoje, que eu estou gravando, mas quando vocês tiverem acesso à aula, provavelmente eu já terei feito todos os ajustes necessários no SIGA, né, para vocês terem acesso a tudo o que precisa, ok? E as aulas gravadas eu vou usar o meu canal do YouTube, inclusive dá para vocês perceberem que eu estou usando o Riverfount. Riverfount é meu codinome nerd. Eu criei um canal no YouTube já tem um tempo, né? Eu disponibilizo vídeos lá, mas de outros assuntos, na verdade, de coisas que eu gosto e que não tem nada a ver com disciplinas da filosofia, ou do curso, ou daquilo que eu pesquiso, só para ter uma forma de, vamos dizer assim, de me distrair, de fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu gosto. Eu acabei fazendo isso e eu vou usar esse canal, por isso é o Riverfount, é o canal do conhecimento e da tecnologia. Né? Eu faço discussões filosóficas, faço discussões falando de tecnologia, falando de Python, que é a linguagem de programação que eu gosto, que eu uso para o meu dia a dia, fazendo coisas, eu adoro fazer coisas em Python. Né? E aí eu tenho minhas redes sociais enquanto Riverfount, né? Meu Twitter, que é @Riverfount, meu canal no YouTube, que é youtube.com/c/Riverfount, né? Tenho o Instagram também, que é o Riverfount, e meu Facebook, que é o Riverfount. Enfim, tudo do Riverfount, que sou eu, Vicente Marçal, que vocês já conhecem de uma longa data. Ok? Agora vamos ao que vocês estão doidos para saber, acredito eu, que está ali no esquema de avaliações. Se vocês estiverem lembrados das nossas aulas presenciais, eu já tinha passado essa orientação como avaliação. Aqueles mais espertos que aproveitaram a pandemia para adiantar alguma coisa, de repente já leram e já fizeram a resenha do Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que é o texto que eu quero que vocês resenhem para mim e me encaminhem até o final da disciplina. Ok? Essa vai ser então uma das nossas avaliações. Nós estamos usando como livro base, né, um livro, vamos dizer assim, de orientação das temáticas a serem discutidas, um livro chamado Sociologia da Educação, de autoria de Silvia Marques. Isso também rolou, eu lembro disso, rolou a troca de informações entre vocês por grupo de WhatsApp, provavelmente. Ok? Não é difícil de encontrar, o livro está disponível na Amazon.com.br, não é um livro caro, ok? Você pode comprar o e-book mesmo dele ou comprar o livro físico. Eu não tenho certeza, eu acabei não fazendo a pesquisa para ver se tem na nossa biblioteca. Acredito que não, porque o livro é recente, mas tudo é possível, de repente já tem na nossa biblioteca. Então a ideia é a seguinte: cada encontro, basicamente, dos 10 temas mencionados ali é um capítulo do livro, ou um pouco mais que um capítulo do livro, e nós vamos fazer a resenha ou atividades relacionadas ao capítulo do livro que estão descritos no próprio capítulo do livro. Ok? A ideia é essa, a ideia é a gente aprofundar e ter esse espaço. Então, as aulas gravadas ou o nosso encontro virtual é um chamariz para que nós aprofundemos, então, as nossas discussões sobre a temática, as várias temáticas que nós vamos abordar aqui com relação à sociologia da educação. Ok? Beleza. Sigamos em frente. Agora nós vamos fazer uma coisa. Eu acredito que todos vocês lembram, eu acredito que foi uma das aulas mais bacanas que nós tivemos, e é isso que vai fazer falta nas nossas aulas gravadas, é que nós refletimos sobre uma frase, que é essa frase que está agora aí disponibilizada para vocês no nosso slide. E o que aconteceu? A gente fez um momento de meditação, de reflexão sobre essa frase, sobre essa citação do José Arthur Gianotti. Né, que diz: o importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar. E a ideia era vocês refletirem, escreverem um pequeno texto, de um parágrafo, na verdade, no máximo 5, 6 linhas, 10 linhas, quem escreveu bastante, sobre o que essa frase, diante daquilo que vocês já conhecem da vida, aquilo que vocês conhecem já, do que já estudaram na própria universidade ou na escola, a reflexão que vocês fazem. Quando vocês leem essa frase, o que vocês pensam?
Eu vou pedir, nós não vamos fazer, o vídeo vai correr, não dá para fazer, na aula a gente parou, deu um tempo, mas pausa o vídeo. Reflita sobre a frase. Escreva alguma coisa que venha na sua cabeça com relação a essa frase, com aquilo que você sente dentro de você, que você reflete, que você fala, caramba, o que ele quer dizer com o mercado de trabalho, né? Formar para um mercado, formar um mercado de trabalho, né? Formar uma nação com gente capaz de pensar, o que essas coisas significam para você? Faz o seguinte, faz essa atividade, dá um pause no vídeo, reflita e escreve alguma coisa. Ah, acredito que você já deu o pause, já está de volta, já refletiu sobre a frase, não é mesmo? Vai saber, né? Tudo é possível nesse mundo. Mas vamos voltar aqui à nossa aula e vamos agora fazer essa reflexão juntos. Ok? O importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar. Qual a profundidade dessa frase? O que ela está dizendo para a gente? Vamos pensar. Né? Eu vou dar a minha opinião. Nesse momento é opinião mesmo, no sentido mais filosófico do termo, ou seja, não é conhecimento episteme, mas é doxa, é uma opinião. Estou refletindo de forma mais livre, mais solta com relação à frase. O que ela está nos dizendo? Que o importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar. O que entendemos por formar um mercado de trabalho ou formar para um mercado de trabalho, que eu acredito que a frase fica até melhor falada dessa forma. A frase não é minha, não posso mexer, a frase está assim. Né? Mas formar para o mercado de trabalho. Particularmente, desde que me conheço por estudante, tenho essa coisa de que a gente precisa ter uma profissão. A gente precisa estar formado em algo para exercer. Eu lembro assim, desde muito jovem, na verdade desde criança, o meu sonho, vamos colocar assim, era ser cientista. Né? Era ser um cientista. Naquela época eu nem tinha noção direito do que era ser um cientista e nem quais as ciências e qual ciência eu me dedicaria. Né? Eu só sabia o que eu via, por exemplo, em programas infantis, desenho animado, que na verdade na maioria das vezes era o cientista louco, né, que explode o laboratório, esse tipo de coisa. Né? Mas, e aí tem uma coisa interessante. Quando eu terminei o fundamental, hoje chamado fundamental, e que eu ia para o segundo grau, que hoje a gente chama de ensino médio, eu lembro do meu pai dizendo, olha, você vai fazer tal curso, já comento para vocês qual curso seria, você vai fazer tal curso porque você é filho de pobre e você precisa ter uma profissão. Tá bom, né? Papai mandou, naquela época a gente obedecia o pai, né? E eu fui fazer técnico em contabilidade. Então, assim, eu sou técnico em contabilidade. Pergunta quantas vezes, depois que eu terminei o curso de técnico em contabilidade, eu fiz um razonete, escrevi um balancete, ou fiz qualquer tipo de lançamento contábil na vida. Nunca. Eu fiz o curso a pedido do meu pai. Quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, aí eu já estava com 18 anos, eu já tinha ideia do que eu queria fazer. Né? Na verdade, uma coisa muito diferente do que eu sou hoje, do que eu fiz, do que eu me formei de fato. Mas eu fui fazer física. Lembram? Eu queria ser cientista. A ideia de cientista que a gente tinha era ou químico ou físico. Né? A ideia de laboratório mesmo. Químico, mexendo em tubos de ensaio, físico, enfim, fazendo seus experimentos e tudo mais. Eu fiz o vestibular, eu passei no vestibular para física. Eu só não concluí o curso. Mas, só dando um passo para trás, para linkar a história com a nossa frase, por que meu pai disse que eu precisava fazer o curso de técnica e contabilidade? Porque eu era filho de pobre e filho de pobre tem que ter uma profissão. Porque a ideia é que a escola forma
para o mercado de trabalho. Ou pelo menos deveria formar para o mercado de trabalho. Ou tem, porque naquela época a gente tinha 2 tipos de ensino médio, né? Vou usar a terminologia de hoje, né? Que era o 2º grau. Ou era um que era chamado de científico ou propedêutico, que era o mais focado para formar você para fazer o vestibular. Ou era o que existe até hoje em vários lugares, inclusive o IFRO é uma das referências aqui em Rondônia com relação à formação técnica, né? Você fazer um ensino médio focado numa determinada área de profissão mesmo, né? Fazer um ensino técnico, o chamado ensino técnico. Eu fui, obviamente, para o ensino técnico, porque eu era pobre, eu tinha que ter uma profissão. Uma profissão que eu nunca exerci na vida, mas eu tinha que ter uma profissão segundo o meu pai. Por quê? Porque a gente pensa que a escola a educação tá para formar para o mercado de trabalho e não necessariamente formar uma nação de gente pensante. Isso é interessante porque formar uma nação de gente pensante é complicado. É complicado porque é difícil de fazer? Não. É complicado porque uma nação de gente pensante dá trabalho para o governo. O governo não quer isso. O governo não quer uma população que pensa. O governo quer uma população que acredite no que ele diz. Mesmo, usando a terminologia de hoje, que isso seja uma fake news. A gente não tem mais... o advento da fake news mostra muito isso. A gente não tem mais a ideia da... A gente não tem mais a ideia do pensamento crítico. Tudo é aceito como verdade. Veio de fulano, então com certeza é verdade. Eu recebi uma notícia vinda de ciclano. Se foi ciclano que me mandou, pode ter certeza que a notícia é verdadeira. E não necessariamente é. A gente não vai atrás, a gente não julga. Eu lembro uma vez que eu discutia com um amigo meu que foi calouro meu da filosofia. Eu fiz filosofia em Londrina, no Paraná, e ele foi meu calouro. Gente, vocês vão acostumar com essa dinâmica minha. Eu não consigo ficar muito tempo parado sentado. Vocês lembram quando eu dou aula, eu fico andando de um lado para o outro na sala. Imagina gravar um vídeo sentado, enfim. Vamos lá. Vamos que vai dar certo. Aí, eu discutindo com ele, ele estava me questionando, dizendo, porque eu falei o seguinte, era difícil se livrar da Globo. Na época eu estava muito daquela, vamos fazer um boicote à Globo, não sei o quê, bababá. E eu falei, olha, não dá para fazer boicote à Globo, porque tudo bem, eu posso não assistir às novelas, eu posso não assistir ao Jornal Nacional ou qualquer outro programa que a Globo exiba. Nem ligar minha TV no canal da Globo. Tá bom, se eu tenho canal aberto somente, eu estou extremamente limitado, porque daí eu vou ter 4 outras emissoras, 3 outras emissoras, que são tão ruins quanto. Né? Depois a gente pode até discutir a questão de ser ou não ruim. Né? Eu posso... Mas e se eu tiver canal fechado, seja a famosa TV a cabo, eu posso ter muitos outros canais. A minha ideia de boicote com a Globo não é deixar de assistir porque os programas são porcaria. É que quando você deixa de assistir, você deixa de dar audiência, você deixa de dar dinheiro para eles. Tá? Só que tem um detalhe, eu não vou dizer um número certo, exato, porque eu nunca fiz uma pesquisa, nunca fiz um levantamento, mas eu acredito que quase 80% dos canais, não importa qual é a TV por assinatura que você tenha, são da Globo. Ou passam por alguma coisa, ou seja, é do conglomerado Globo. Então não é simples assim deixar de assistir a Globo. Deixei de assistir a Globo, fui assistir Multishow. Tá assistindo Globo. Né? Fui assistir GNT. Tá assistindo Globo. Entendeu? Então, assim, vários outros canais, eu citei 2 aqui só de exemplo, mas sim, vários outros canais de TV fechada também são da Globo. Então, e é nessa discussão que eu estava tendo com esse meu amigo, ele falou, mas você não precisa deixar de assistir Globo, Vicente. Pô, você fez filosofia. Você tem pensamento crítico, você sabe o que é certo e o que é errado. Foi aí que eu entrei com ele. Eu sei, eu consigo discernir o que é certo e o que é errado, ou pelo menos para mim o que é certo e o que é errado, o que serve e o que não serve do que a Globo transmite. O que eu não queria era dar dinheiro para a Globo. Quando eu assisto TV,
o canal, especificamente o canal da Globo, que eu estou citando aqui, eu estou dando dinheiro para eles. Então, é muito difícil quando a escola não cumpre seu papel, como o José Arthur Gianotti está dizendo ali, que é formar gente capaz de pensar. Quando ela não cumpre seu papel com isso, o que acontece? Quem está formando o pensamento das pessoas hoje? Né? Até 5 anos atrás, poderíamos dizer certinho que era Globo, SBT, Bandeirantes, etc. Hoje a gente tem os influencers digitais. Né? Quem são esses influencers? O que eles estão fazendo? É possível concordar ou não com eles? Então, assim, o papel da escola é extremamente importante. E ela tem a característica, então, de nos permitir questionar. E agora, a partir daquela frase, nós vamos fazer alguns questionamentos. Vamos levantar, vamos comentar sobre esse questionamento, mas são questionamentos que vão ficar em aberto. Você pode, depois desse vídeo, fazer a leitura do capítulo do texto que a gente tá estudando e fazer suas próprias anotações. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Fazer suas próprias reflexões, anotando num papel mesmo, num caderno, a sua reflexão. O que você pensou a respeito? A primeira delas seria: será mesmo que todas as crianças e jovens têm acesso a uma educação de qualidade? Veja, a gente tem que questionar, né, uma série de coisas, mas será que todos têm? A gente pensa numa universalização da educação, será que todos têm acesso? A gente sabe que não. A realidade é muito diferente. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, nós que vivemos aqui em Rondônia, Porto Velho, nós estamos na periferia do Brasil. Né? A periferia das grandes cidades já é difícil, agora imagina a periferia do próprio Brasil. Eu não estou dizendo que porque a gente tem uma vida péssima aqui, não é isso. Mas todo mundo sabe que aqui as coisas são mais difíceis. Vou dar um exemplo. Né? Eu morava antes de vir para cá, 10 anos, 11 anos atrás, eu cheguei aqui em 2009, eu morava em São Manuel, interior de São Paulo. Eu comprava um livro pela Amazon. Juro para vocês, chegava em 2 dias. Muitas vezes com frete grátis. Né? A Amazon tem... Só para vocês terem ideia, a Amazon tem diferenças de preços. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você entrar na Amazon.com.br e for dar uma olhada em preço de livro físico, né? Não e-book. E-book vem por download, aí não tem problema. Você tem lá até R$ 99,00 frete grátis para a região sul e sudeste. Para a região centro-oeste já sobe um pouquinho, vai para 60 e alguma coisa. Para a região norte sobe mais um pouquinho. Para o nordeste sobe um pouquinho. Ou seja, existem valores diferenciados. Então, você quer comprar um livro e não quer pagar frete aqui para Rondônia, você tem que comprar quase R$ 200 de produtos para poder ter frete grátis da Amazon. Enquanto que para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, dentre outros estados, falando de, né, são 3 estados na região sul e, se não me falha a memória, são 5 estados da região sudeste. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, vamos lá, vamos ver se eu estou bom de geografia. Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. E Minas Gerais, 4. Não, são 4. Então, são 4 estados na região sudeste. Posso estar enganado, tá, gente? Eu não sou cartógrafo e nem geógrafo. Né? Posso ter me equivocado, mas o que eu estou puxando da memória é isso. E 3 estados da região sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Certo? A gente nem sabe direito da questão da região sudeste, que normalmente a gente fala sudeste, a gente só fala de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente esquece que tem Espírito Santo e Minas Gerais. Né? Mas enfim, nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade. Aí, isso é problema de quem? Da educação?
Sim, é um problema da educação, mas é um problema que reflete questões sociais. Portanto, a sociologia da educação tem muito a contribuir na reflexão sobre essas questões. Né? Vamos lá. A escola tem cumprido seu papel e contribuído para a boa formação dos seus e suas alunos e alunas? Veja, uma coisa é todos os alunos têm acesso a uma educação de qualidade. Outra coisa é, a escola tem cumprido esse papel? Como é que está isso? Como é que pode ser isso? Será que ela tem cumprido esse papel de boa formação? Eu vou além. O que para nós é uma educação de qualidade? O que para nós é uma boa formação? Porque fica vago. Quando a gente se pergunta, a escola não tem cumprido, mas o que é uma educação de qualidade? O que é uma educação, uma boa formação? A gente pode ter uma formação que defenda o status estabelecido, né? A situação estabelecida. Defenda a ferro e fogo que está estabelecido. Isso para nós é uma boa educação? Pode ser, pode não ser. O que vai determinar se é bom ou se é ruim? Não é mesmo? A gente tem que... E o que vai determinar, na verdade, é toda a relação intrínseca dos indivíduos, ou seja, uma questão de sociedade, uma questão social. Né? E vale lembrar que para nós uma educação de qualidade e uma boa formação, partindo da premissa, da primeira frase que a gente refletiu aqui, é aquela que proporciona todo o ferramental para que você pense por si só. E, gente, isso não é fácil. E eu vou puxar agora para as questões filosóficas de como isso não é fácil. O Kant, em 1700 e tarará, né, ele escreveu um texto chamado Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento? Ele define que quando a gente não pensa por nós mesmos, como nós não estamos usando a nossa razão a nosso favor, né, nós estamos deixando de usar, nós estamos no que ele chama de menoridade. Seríamos como crianças menores de idade. Certo? Estaríamos na minoridade. E aí, o que acontece? Ele diz que existem algumas barreiras que impedem a gente chegar na maioridade. Uma delas é a covardia. A gente tem medo, porque quando a gente chega na maioridade, o que acontece é que a gente toma a rédea da nossa vida nas próprias mãos e nós é que decidimos o que vai acontecer da nossa vida. Não são outras pessoas. Não é o padre, não é o pastor, não é o político XYZ, não é o partido XYZ, não é a leitura do horóscopo no jornal, é você. É você que tem que fazer isso. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida e você que tem que decidir qual rumo que você quer dar para ela. E ninguém, nem governo, nem Estado, nem sociedade, nada é responsável pelas decisões que você toma. As decisões que você toma são única e exclusivamente sua responsabilidade. Isso é ser maior de idade. Isso dá medo. Estou refletindo a partir do que o Kant escreve, ok? Uma outra questão é preguiça. É medo, né? Ele vai chamar não medo, ele vai chamar de covardia mesmo. É covardia e preguiça. É muito trabalhoso pensar por si mesmo. É muito mais fácil, quando eu tenho que tomar a decisão na minha vida, eu vou lá e leio o horóscopo e decido o que eu vou fazer a partir daí. Orientado pelo aquilo que o horóscopo me disse. Ou consulto XYZ, seja em termos religiosos, seja em termos... enfim. Hoje muita gente procura coaching. Né? O que o coaching vai dizer? Né? Vou fazer um processo de coaching para melhorar a minha vida. Vou ler um livro de autoajuda para melhorar a minha vida.
Melhorar sua vida, meu querido, melhorar sua vida, minha querida, é você tomar as rédeas das decisões importantes e cruciais da sua vida e tomar por si só, pensando você mesmo, sendo um pensador crítico, sendo uma pensadora crítica. Né? E a escola tem que te dar o ferramental necessário para esse tipo de reflexão. A escola tem que te dar o necessário para que você tenha condições suficientes de tomar as rédeas da sua vida. O presencial da escola não faz isso. O presencial da escola faz outras coisas, a gente pode até discutir daqui a pouco sobre isso. Mas o presencial da escola, em meio de pandemia, o presencial da escola não faz isso. Não precisa estar no tete-a-tete com o professor. Não precisa estar no tete-a-tete com os colegas e alunos. E, né, os colegas de turma. O virtual pode, sim, ajudar. Não estou dizendo que é o ideal. Existem as dificuldades sociais de acesso a essa plataforma. Né? Precisa ter um bom computador ou um bom celular, né? Um tablet. Precisa ter um bom acesso à internet. Precisa ter, enfim, disponibilização de espaço, por exemplo, ter uma luz boa, ter uma... Não só, né, mas ter acesso, por exemplo, você precisa ler o material, quer dizer, como é que você vai acessar esse material? Enfim. E aí a gente tem que pôr na balança o que para nós é essa educação de qualidade, o que para nós é essa boa formação. Estou falando para nós no sentido, não o que eu gostaria, mas o que eu penso a respeito, qual é a minha posição crítica a respeito. Ok? Podemos dizer que todos têm fácil acesso à escola? A gente sabe que não. Fácil acesso à escola é todos os alunos dessa turma estão, mesmo que à distância, acompanhando as aulas virtuais. Isso é fácil acesso. Todos estão? Não posso dizer nesse momento da gravação do vídeo, vou ver depois, mas não dá para dizer. Até porque a gente sabe que tem as dificuldades de acesso, as dificuldades de não ter um equipamento adequado, as dificuldades de não ter uma internet adequada, as dificuldades, enfim, de uma série de coisas. A pandemia só veio expor as feridas que já existem. Nós não temos essas condições. Presencial facilita. Não! Tem criança que tem que andar 8 quilômetros, 9 quilômetros no meio do mato para chegar na escola. Como é que chega para ter aula uma criança dessa? É extremamente diferente você que se alimentou direitinho, dormiu bem, teve uma excelente noite de sono, teve uma excelente refeição antes de vir para a aula, sentou aqui e está disposta, está descansada, mente aberta para poder assistir uma aula. Daquele que veio depois de 8 horas, 9 horas de jornada de trabalho, quase não comeu direito, está suado, está sujo, está se sentindo mal, né? Veja, nem sempre todo mundo, né? Tá suado, tá sujo é por conta do trabalho, né? Às vezes trabalha com coisa braçal, não é de escritório, não é de loja, né? Imagina você trabalhando, andando no sol a pino nessa Porto Velho, por exemplo, fazendo carteira, entregando correspondência, né? Ou fazendo medição dos relógios de luz. Depois vai para a universidade, não dá tempo de você ir para casa, tomar um banho, comer alguma coisa e ir para a universidade. A universidade é longe. Estou falando da nossa realidade. A nossa realidade já é difícil. Agora imagine crianças da zona rural. Aqui vocês chamam... Eu falo vocês porque eu não sou daqui, tá? Mas assim, aqui em Rondônia nós chamamos de linha. Eu vim entender muito, muito recentemente essa ideia de linha. Eu não tinha essa compreensão. Mas o que é linha? Né? Parece que a ideia de linha são justamente as vicinais, né? ou as estradas estaduais, e o número daquela estrada é o número da linha, e aí tem ali uma escola, alguma coisa assim, uma escola rural. Eu tenho uma aluna que fez concurso, está na prefeitura trabalhando, agora com o problema da pandemia, não sei, faz tempo que eu não falo com ela, mas não sei direito como é que está, e ela tem 2 professoras da escola, 2 ou 3, elas atendem
várias séries ao mesmo tempo, na mesma sala. Não é assim, eu estou numa sala atendendo uma quinta série, aí eu vou para outra sala atender uma sexta série. Não, as 3 primeiras carteiras é uma quinta série, as carteiras de trás é uma sexta série, a do lado é uma oitava. Gente, isso é loucura. Mas é assim que faz, é assim que acontece. E aí é óbvio que a gente não tem fácil acesso à escola. A escola está preparada, tanto em termos de recursos físicos. Aqui, recursos físicos, entendo toda a parte material, seja ela de estrutura arquitetônica, estrutura de edifício mesmo, de salas de aula, de laboratórios, enfim, tudo que você imaginar aí em termos de estrutura para uma escola. A biblioteca tem livros suficientes, ou, né, nunca vai ser suficiente, mas tem livros que atendam a demanda. Né? Existe um laboratório de informática com computadores, com internet. Né? Existe uma cantina decente, bem estruturada, que possa servir a refeição para essas crianças e jovens. Né? Existe recursos humanos para essa questão. Não, eu falo assim, tem os professores e as professoras, mas tem as merendeiras. Não tem merenda sem merendeira. Tem a secretária, a diretora, né? Tem o zelador, tem o camarada que cuida da entrada e da saída para não deixar as crianças gazetearem aula, né? A maioria das vezes é isso. Mas também tem o fato de impedir que quem é estranho ao ambiente da escola entre. Né? A escola está preparada para isso? A escola tem essas condições? A gente sabe que precariamente tem alguma condição, mas não tem todas. Não são ideais. Óbvio, eu estou falando de ensino público. Não estou falando de ensino privado. Porque o que aconteceu no Brasil, e aí é uma discussão sociológica violenta, é que a educação virou mercadoria. A educação virou mercadoria. E aí a gente tem que discutir essa questão. Beleza? A escola enquanto instituição. Aí, ó, diante desses nossos questionamentos, a gente pode compreender a escola enquanto uma instituição, porque a gente pode falar de escola de um outro aspecto, e a gente pode tocar nisso daqui a pouco, eu toco nesse assunto com relação a qual é esse outro aspecto. Ela faz parte da sociedade. Ela é uma instituição social, que a gente vai ver com mais detalhes no momento posterior do nosso curso. E, portanto, ela tem o papel, tá, de refletir e questionar o status quo. O que é status quo? Vamos chamar assim, de políticas públicas predominantes. O que tem para hoje? Ok? O que tem para hoje? O que nós temos em termos de governabilidade, de governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal? Qual é o pensamento desse governo que está aí? De novo falo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Né? Isso é o status quo. A escola, então, ela tem a possibilidade de atuar de duas formas. Ou ela vai ser questionadora e reflexiva com relação ao status quo. O que significa isso? Ela vai refletir, ela não vai aceitar de mão beijada o que é dado. Estou falando em termos ideológicos. Ela não pode, não deve aceitar de mão beijada. Ela tem que refletir sobre, ela tem que questionar sobre a respeito, né? Questionar o que tá sendo dado. Se está certo, se está errado, se existem modos diferentes de encarar a mesma situação. E não simplesmente reproduzir esse status quo. Muito se foi falado desde o início do governo atual, que eu não vou citar nomes, de uma escola sem partido. Por que uma escola sem partido é a ideia de mordaça para os professores? Para a escola, de modo geral. Porque uma escola sem partido seria a escola que reproduz o status quo estabelecido. Sem reflexão, sem questionamento. Simplesmente baixando a cabeça e aceitando.
Ok? Então, a gente independente... E outra coisa, gente, não estou defendendo direita, esquerda, centro, em cima, embaixo. Eu estou dizendo que o papel da escola é ser reflexiva e questionadora referente ao status quo estabelecido, seja ele qual for, independente de qual seja. Não significa que a escola da esquerda é melhor que a escola da direita, que é melhor que a escola de cima ou que é melhor que a escola de baixo. Não importa. Não pode ser conivente e aceitar de mão beijada de forma cega e isso é aceitar de forma não reflexiva, né? E de forma não questionadora. Vamos lembrar o seguinte, às vezes saber o que a gente chama de etimologia de uma palavra é muito importante. Não é algo crucial para a vida do dia a dia, mas é importante para a gente entender o que uma palavra significa. Por exemplo, a palavra reflexão, por incrível que pareça, vem de um verbo latino que é ruminare. Ruminare também o verbo que deu a nossa palavra ruminar. Quem que rumina? Bom, um animal que eu conheço, que eu posso dizer com certeza é a vaca, né? A vaca, o boi, enfim. Que rumina. O que ele faz? Ou ela? Come o mato lá, a grama, engole, mastiga e engole. Aquilo, diferente de nós fazemos como? Nós, mamíferos primatas humanos, nós mastigamos, engolimos e o estômago digere e faz o resto do processo, né? Mandando para duodeno, intestino fino, intestino grosso e depois jogando fora o que não precisou. E nesse processo todo, que a gente chama de digestão, está sendo absorvidos os nutrientes daquilo que a gente comeu. Beleza? Isso óbvio, en passant, super simplesinho, beleza. Como é que funciona o do ruminante? Ele come e engole. Ele quase que engole de uma vez, assim, sem muito trabalho. Depois que ele comeu um monte, ele vai para um lugar, uma sombra, fica tranquilo, e aquilo volta. E aí ele mastiga. Por isso que a gente olha para o pasto e vê sempre a vaca está sempre, mesmo que ela não tenha pego nada no chão, ela está sempre mastigando. Porque ela está ruminando. Então aquilo vai... Eu não sei exatamente como é todo o processo de digestão da vaca, nesse processo de ruminação. Eu só sei que ela engole, depois de um tempo traz de volta, mastiga de novo, engole, traz de volta, mastiga de novo, enfim. Vai nesse processo dessa maneira. Isso é uma reflexão também. Porque a ideia de reflexão é você receber uma informação, aquilo entra, só que depois você traz de volta e fica mastigando, e fica lá na cabeça pensando, mas será que está certo? E aquele detalhe, né? Será que a educação é para formar mercado de trabalho? Ou é para formar um país com gente que pensa? Como é que é isso? Essa é a ideia, isso é refletir, é uma reflexão. E a gente tem que fazer isso o tempo todo, a gente deveria fazer isso o tempo todo, isso deveria ser normal pra gente, infelizmente não é. Né? Desse modo, a sociologia da educação não é, vamos dizer assim, em termos da sociologia da educação, essa ideia da escola enquanto aquela que questiona e que reflete, é que a gente não pode pensar a educação, né, com um papel principal, cujo papel principal, mas não único, cabe à escola. Uma coisa é a escola, outra coisa é a educação, são coisas distintas. Existe a educação em N aspectos. A gente pode falar de educação formal, e aí é a escola, é a universidade, é a faculdade, é o curso do Senac, né? Ou, enfim, algum outro lugar de um curso, né, que você vai lá, faz uma matrícula, cumpre uma carga horária, executa umas atividades de avaliação e etc. E recebe um diploma, um canudo, ou um certificado, ou alguma coisa que seja. Né? Mas a educação não é só isso. Né? Esse é o papel que cabe, na maioria das vezes, à escola.
Mas a gente não pode pensar a educação sem levar em consideração as condições sociais dos indivíduos e a reprodução ou questionamento do status quo estabelecido, que a gente falava antes. Isso é sociologia da educação. Porque a gente leva em consideração os indivíduos, as condições sociais desses indivíduos e o questionamento e a reflexão do status quo estabelecido. E em todos os âmbitos, e não só na escola. Não só na instituição escola. Por exemplo, eu disse aqui que a pandemia nos afastou, né? Mas a gente não precisa perder essa questão do ensino e tal, e que a escola não perdeu com isso, em um certo aspecto. Perdeu em outros aspectos. No aspecto formal, a gente já está numa geração, eu não sou dessa geração, já estou branquinho aqui, né? Mas a gente já tem geração, meu filho, por exemplo, apesar dele não gostar, né, é que ele não gosta mesmo de estudar, ele é meio sem vergonha. Mas aprende tranquilamente com a internet. Né? É óbvio que nós precisamos nos adaptar, a gente que é mais velho precisa se adaptar, eu como professor preciso mudar minha maneira de pensar a aula para poder entender essa dinâmica de gravar um vídeo, de postar um vídeo, enfim, de preparar uma aula e etc. Né? Mas as crianças muitas vezes já estão fazendo ali, né? Muitas vezes já tem seu celular, já fazem acesso à internet. Você fala, pô, eu estava com um problema no meu computador certa vez. Quem descobriu o problema, a solução do problema para mim foi meu filho. Eu nem percebi que ele estava fazendo isso. Ele chegou para mim, o que está acontecendo, pai? Eu falei, olha, está acontecendo assim, está assado, não consigo ligar o meu monitor externo com o meu notebook, né? Que eu uso dois, eu tenho um monitor e tenho o meu notebook. Então eu uso o meu monitor ligado na HDMI do notebook, assim como a gente faz, por exemplo, para ligar o Data Show no HDMI do notebook, ele projeta na parede, só que em vez de ser um projetor, é um outro monitor. Só que não estava tendo a comunicação entre o computador e o monitor não ligava, não acendia, né? Ele ligava, mas não tinha a imagem na tela. Ele foi pro quarto dele, ficou um tempão no celular procurando coisa. Aí ele trouxe para mim, pai, você já tentou isso aqui? Eu não tinha tentado o que ele achou, eu tentei o que ele achou e funcionou. Então não dá pra gente menosprezar que as crianças, elas estão aprendendo com a internet. O que a internet não dá, e a escola, não a escola em si, não a escola, a instituição, mas o processo de ensino e aprendizagem que ocorre na escola fornece, né, é justamente o quê? A interação social. É o convívio com um colega. Ele vai chegar na sala de aula, vai olhar para o colega e vai ver, puta, tem gente pior que eu nesse mundo, né? Tem gente melhor que eu nesse mundo. Ou seja, tem um monte de coisa diferente de mim nesse mundo. Seja para melhor, seja para pior, aí é cada um que faz o juízo de valor. Mas se eu tenho problema em casa e vou para a escola e eu vejo um coleguinha que também tem problema em casa e o problema dele, no meu ponto de vista, é pior que o meu, eu aprendi alguma coisa. A olhar o problema da minha casa não como um problema desesperador, mas como uma coisa que, putz, tem gente que passa por situação pior. Eu não tô falando desse negócio do pior, do melhor, que é bom, não tô fazendo juízo de valor, eu só tô dizendo que existem diferenças. Aquilo que é ruim pra gente pode ser fichinha para outro. E aquilo que é fichinha para outro pode ser um problemão pra gente. Isso é o ensino informal. A educação informal é aquilo que a gente aprende no dia a dia. E infelizmente isso é que a pandemia está tirando da gente. Né? Mas a gente não pode esquecer que o papel principal da educação é trabalhar com esse indivíduo nessa interação social, formando indivíduos questionadores, indivíduos reflexivos, indivíduos que saibam pensar. Ok? Vamos seguir. Falar um pouquinho sobre as origens da própria sociologia da educação. Vamos lembrar sempre de uma coisa. A escola faz parte da sociedade e ela reproduz ou questiona
as políticas dominantes, ou seja, o status quo de cada época, seja ele qual for. Ela tem esse papel. E para mim o mais importante é ela ser reflexiva e questionadora e não necessariamente reprodutora. Na verdade, reprodutora é o pior papel que a escola pode exercer. Porque ela vai simplesmente reproduzir o que já está aí e não questionar. Porque quando você questiona, você evita problemas, no sentido de... Evita problemas não é bem essa ideia de evitar problemas. O que eu quero dizer? Quando você questiona, né, você amplia conhecimento. Quando você questiona, você desestabiliza quem está achando que tem mais poder que você. Não necessariamente. E ainda mais na sociedade de hoje. Hoje a gente... Não sei se está passando, já passou, enfim, é uma loucura essa questão histórica, mas a gente está num burburinho de umas revoluções danadas. Então a gente já viu na escola a famosa Revolução Industrial, a Revolução Francesa, não sei que ordem que aconteceram, tá? Não me importa, não é a ordem histórica que me importa, agora é só levantar a lebre, ou seja, dizer, olha, a gente teve uma Revolução Francesa, a gente teve uma Revolução Industrial, a gente está na Revolução da Informação. E o importante na revolução da informação não é ter muita informação, mas é saber usar a informação. É saber para que e como usar a informação. O acesso à informação é muito fácil hoje. Hoje você não precisa de muita coisa para acessar a informação. Um telefone celular você acessa a informação que você quer. Todo mundo sabe disso. Mas saber o que fazer com essa informação é mais complicado. Bem mais complicado. E isso é importante. Isso foi tema, não diretamente, mas basicamente foi tema do meu trabalho de conclusão de curso na filosofia. Né? Eu falo, na introdução dela eu falo, a gente tem, isso eu estou falando de 2005, 2004. Estou falando de 2004. Eu começo a introdução do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso em filosofia, dizendo que a gente tem acesso a muita informação. O problema é que se confunde ter muito acesso à informação com conhecimento. E conhecimento não é ter acesso a muita informação, mas é ter acesso à informação, saber usar essa informação e saber qual é a informação que tem qualidade para ser usada. Basicamente a sociologia pensando na educação, que até no seu início chamava sociologia do conhecimento, depois que mudaram para sociologia da educação, ela tem um início no século XX com o sociólogo francês Émile Durkheim, né, que aprimorou a sociologia, aproximou a sociologia e a educação e propôs um método científico para pensar isso. Esse método proposto por ele é conhecido como funcionalismo. Por quê? Porque ele entendia que cada indivíduo, na verdade, cada grupo social exercia uma função na sociedade. Então, o professor, né, vamos pensar, os professores, enquanto grupo social, tem sua função. Os alunos, enquanto grupo social, tem sua função. Os diretores de empresa, enquanto grupo social, tem outra função. E assim você desempenha funções na sociedade, né? E por isso o método dele ficou conhecido como funcionalismo. A proposta durkheimiana compreende a sociedade como um organismo em que cada grupo desempenha suas funções, como eu falei agora. Assim, o papel da escola é educar para que cada indivíduo aprenda seu lugar na sociedade. Olha aqui. Eu não posso falar o que eu falaria em sala porque aqui está gravado. Isso é complicado. Esse pensamento durkheimiano é extremamente complicado, porque é meio que te engessar de fato. Você não está ali, você vai chegar ali e agora você vai saber qual é o seu papel na sociedade. Eu já não sei? Ou eu não posso escolher o que eu quero ser? Estranho, não? Mas foi assim que ela começou. Aí, obviamente, tem no professor, e aí é que vem a grande questão, né? Que o professor é a figura central nesse processo educacional. Né? E este deve ser autoridade e exemplo, tanto intelectual quanto moral dos alunos. Né? Tendo estes uma postura submissa, ou seja, os alunos são submissos ao professor, porque o professor é que sabe. Né?
Isso me lembrou muito, vocês vão ler no texto que a gente vai fazer a resenha da disciplina, que é o Pedagogia do Oprimido, né? Nas ideias de Paulo Freire. Não sei se está concentrada nesse livro ou a partir desse livro, em outros livros também, como Pedagogia da Autonomia e tantos outros, né? Em que ele vai falar de uma educação bancária. Ele vai chamar de educação bancária. Qual é a ideia da educação bancária que o Paulo Freire coloca? O aluno é como caixa e o professor é o depositante. O professor tem não o dinheiro, no caso de uma operação bancária, mas ele tem o conhecimento. O aluno, enquanto caixa, ele vai lá e deposita o conhecimento no aluno. Então, essa coisa da ideia da educação enquanto transmissão. A educação não é transmissão de conhecimento. Eu não estou transmitindo conhecimento aqui, eu estou junto com vocês refletindo sobre. Essa é uma coisa que uma aula gravada a gente perde, a gente não tem a interação. Por isso a gente vai ter a cada 2 encontros um encontro presencial não, né? Virtual, mas ao vivo, para a gente discutir coisas. Porque é importante a discussão, né? Outra coisa que eu sugiro a vocês, se quiserem, é usar os comentários do YouTube para fazer as colocações de vocês. E a gente pode usar o próprio comentário como uma forma de diálogo. Eu acho que pode ser um mecanismo interessante, né? Então, começa com essa questão, né? E a educação, então, tornaria, né, faria da criança o adulto que é capaz de manter uma harmonia social, né? Então a ideia é que a educação é que vai formar, no sentido de forma mesmo, de encaixar aquele aluno, pegar aquele aluno e colocar, ó, aqui está a maneira que você deve se portar. Agora eu vou dar uma dica. Um filme recente, muito bom, tá? Muito bom. É o Enola Holmes. Não sei quantos de vocês já assistiram. Agora, se já assistiram, ou lembrem, reflitam e lembrem do filme, ou assistam de novo e prestem atenção na questão da escola que o irmão da Enola Holmes, que não é o Sherlock Holmes, é o outro, quer colocá-la. Porque ele diz que ela parece um animalzinho, porque ela não se porta como uma dama da sociedade, né? Ela não está nos moldes da sociedade inglesa daquela época. Ela foi criada com mais liberdade, com mais, enfim. A gente diria assim, até umas brincadeiras que a gente faz, de repente, eu sempre ouvi gente falando, cá entre nós, né? A minha esposa às vezes fala, eu quando criança era um molequinho. Por quê? Porque fazia coisas de moleque. Coisas de moleque, né? Como se existisse gênero nas questões daquilo. Por exemplo, subir em árvore é coisa de moleque, não é coisa de menina. Menina subir em árvore, que coisa, não pode. Então, esse tipo de coisa que vai se enquadrando, entendeu? Na questão daquilo que o Durkheim está dizendo, de que vai se formando qual é o adulto que se quer, né, para a geração seguinte. É óbvio que Durkheim não é o único, vem grandes nomes pensar a educação, né? Aqui, então, o nosso texto ele ressalta alguns nomes, eu já estou dando aí para vocês: Karl Marx, Max Weber, Karl Mannheim, Augusto Comte, Marcel Mauss, que é um seguidor de Durkheim na França, e esse Veblen, que é um seguidor de Durkheim nos Estados Unidos, né? A gente, obviamente, vai ver com mais profundidade temáticas e coisas que esses pensadores colocaram no decorrer das nossas aulas. Não, hoje é mais um geralzão da origem da sociologia da educação e quais as contribuições que ela traz. Ok? Aí, bom, duas coisas contribuíram para que a sociologia da educação ganhasse notoriedade, vamos dizer assim. A primeira é a universalização do ensino médio. E, gente, a gente está falando aqui de 1940, 1950, década de 60, 1960. Não estou falando de agora, tá? Foi quando começou a se pensar, por isso que está ali, que a segunda coisa é que as desigualdades educacionais e sociais mais marcadas após a Segunda Guerra. Ou seja,
Por que após a Segunda Guerra? Porque até durante a Segunda Guerra o mundo pensava a Segunda Guerra, né? Vivia a Segunda Guerra, o medo da Segunda Guerra, uma série de coisas. Só que após a Segunda Guerra, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e outras regiões do mundo, as desigualdades, tanto educacionais quanto sociais, saltaram aos olhos. Né? E isso trouxe notoriedade. A ideia da sociologia da educação ganhar notoriedade é a ideia de ser uma forma de pensar a educação. Quer dizer, é a sociologia trazendo contribuições para a maneira de se pensar a educação. Por isso, fazendo uma sociologia da educação. Beleza? É óbvio que nós não temos só o funcionalismo do Carmiano, né? A gente tem a escola marxista, mas que vigoram, né, nesse período do início da sociologia da educação, mas que também até hoje tem algumas influências, não acredito que nem tanto, né? Bom, eu falo assim, acredito que nem tanto porque eu de fato não sou da área da sociologia, eu sou filósofo e eu estou aqui com vocês debatendo as temáticas, mas eu não sou um profundo pesquisador da área. Né? Então, assim, eu tenho o meu conhecimento das leituras que faço, mas são leituras mais tranquilas, mais amenas, não são leituras de aprofundamento teórico, de publicações e etc. Né? Mas a gente tem ainda a escola interacionista, a escola fenomenológica e a etnometodológica. Coisas que nós vamos ver com calma dentre aquelas outros 9 temas que nós temos dos nossos encontros e que vai propiciar essa conversa, essa reflexão entre a gente, né? Durante as nossas aulas. Então, assim, eu acho que por hoje está tranquilo, por essa aula está tranquilo, e eu quero dizer mais, deixar claro, né? Deixa eu só mudar uma cosita aqui. Uou, transição. Agora, entre a gente aqui, a ideia é a gente, então, a partir desses pensadores, a partir dessas escolas, veja, escolas de pensamento, não são escolas, instituições sociais, mas escolas de pensamento, que também é uma forma da gente descrever uma determinada escola, uma determinada forma de pensar. Então a gente tem a escola marxista, a gente tem a escola de Frankfurt, que é uma escola de filósofos bem interessante, bem atuante, que é neomarxista, né? A gente tem, enfim, por isso que eu falei que a escola ela tem uma série de possibilidades de você pensar o que é uma escola, né? Não é só como a questão da educação, a única representante, instituição possível de ensino, né, de educação. A educação acontece em todos os ambientes. A educação acontece na família, a educação acontece na escola. Aí a ideia de uma educação formal é que tem a necessidade de métodos e programas e disciplinas tanto é que chama disciplina, né? Você tem que estar disciplinado naquilo e tudo mais. Mas eu queria deixar para vocês atividades para vocês fazerem quando forem possível e que vão contribuir para essa reflexão, né? A primeira eu já até mencionei, que assisti o filme. Quem não assistiu ou quem já assistiu, assistir de novo o filme da Enola Holmes, que seria a história da irmã do Sherlock Holmes, né? É muito interessante esse filme e prestem atenção nas questões de educação. Existem 2 modelos de educação que são propostos propostos assim, não propostos enquanto pensamento, etc., mas que são realizados durante o filme, que é a educação que o irmão acho que até o irmão mais velho agora enroscou o nome dela, da Ilona, né? Que é alone ao contrário, né? É sozinha. O nome dela é a palavra alone em inglês, que significa sozinho, sozinha, né? Só que ao contrário. Então, alone, Ilona. A Ilona Holmes. Mas é a educação que a mãe dela lhe dá, porque ela é educada em casa, né? Não estou dizendo que o modelo de educação nas casas é melhor do que o modelo
tradicional da escola, etc. Não estou dizendo isso, mas eu quero mostrar. Pense no modelo da educação que a mãe da Enola Holmes dá a ela, como se fosse uma outra escola. Né? Como se ela estivesse indo para uma outra escola, que tivesse outras meninas e outros meninos fazendo aquela escola. Não necessariamente porque ela foi educada pela mãe em casa, esse tipo de coisa. Né? Outro filme muito legal que dá para assistir e pensar, e aí é muito, muito massa, é um filme bem mais antigo, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Né? É um filme, inclusive, que o capítulo que a gente está estudando hoje recomenda a assistir, né? Que fala de um professor bem diferente numa escola extremamente tradicional. É um professor que leva os alunos para ter aula no pátio, né? Um professor de literatura que leva os alunos para ter aula no pátio, ou seja, não está dando aula em sala com um quadro negro, com não sei das quantas, lendo o capítulo do livro e fazendo isso e fazendo aquilo, enfim, esse tipo de coisa. E óbvio que acontece uma série de coisas, não vou dar spoilers, mas é muito legal, o filme é muito bom, né? É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, né? E eu gostaria que se desse para vocês assistirem, não sei se dá para achar ele no YouTube, não sei se dá para achar ele no Netflix ou no Amazon Prime, mas se conseguirem, assistam, porque vale muito. Caso não tenha assistido, assistam, porque vale muito a pena. E assistam com essa visão de entender a escola como questionadora, a escola como reflexiva com relação ao que está estabelecido. Né? Esse professor, né, que assume a cadeira de literatura, traz essa postura. Ele está questionando, ele está refletindo a estrutura, o status quo da própria escola que lhe deu trabalho, né, no qual ele trabalha. Então ele está questionando até mesmo esse micro status quo, não somente o status quo de uma sociedade como um todo, de um governo ou de um país, ou enfim, do que for, mas da própria instituição em que ele está. O que a gente pode fazer, por exemplo, pensar a universidade, pensar se o que está estabelecido de fato está sendo interessante, está sendo formador de seres, de pessoas pensantes, né? De seres reflexivos. Beleza? Muito obrigado, a gente vai se ver por aí, até a próxima e não esqueçam, lavem as mãos, fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. Um abraço.